Olá, a partir de agora você vai assistir ao programa da TV Câmara. Vamos começar com a palavra do presidente. Boa noite, nós vamos dar início a mais uma sessão ordinária daqui a pouco, uma semana repleta de trabalho, né? A gente tem feito as nossas fiscalizações e trabalhado aqui na casa também, recebendo a nossa população, ouvindo as demandas e aí encaminhando as demandas às secretarias aí pertinentes. Estive no Rio ontem, também, em Niterói, né, participando da confraternização da Secretaria Estadual de Agricultura, a qual já deixo um abraço aí ao secretário Dr. Flávio, que tem sempre nos auxiliado nas questões da área rural. E agora tivemos uma excelente notícia que a gente também vai estar divulgando, né, nas nossas redes sociais, que a nossa Câmara atingiu 100% no nível de transparência pública, né, no Brasil. Então a gente fica contente. Chegou a hora do quadro Fique por Dentro. Olá, este é o ABC da Câmara, o programa que vai mostrar como funciona a Câmara Municipal. No episódio de hoje, você vai aprender qual o caminho para um candidato se eleger vereador. Mas antes, vamos conhecer a Câmara Municipal. Ela é a casa legislativa que abriga os vereadores. E eles têm 3 funções: fiscalizar as contas e ações do Executivo Municipal, propor leis e representar as demandas da população. A Câmara se renova de 4 em 4 anos, e isso se dá a partir de um grande processo, que é a eleição. O primeiro passo para tentar uma vaga na Câmara é se filiar a um partido político, já que a legislação brasileira não permite candidaturas avulsas, ou seja, sem partido. E o candidato precisa estar filiado há pelo menos 6 meses antes de se candidatar. Um partido político é uma organização que reúne pessoas que são ligadas por princípios e ideias políticas em comum. Eles são formados para garantir o acesso democrático aos cargos políticos e para garantir que o sistema de democracia representativa seja respeitado. Mas além da filiação partidária, a Constituição estabelece outras regras para quem quiser se candidatar: nacionalidade brasileira, poder exercer plenamente seus direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral no município, idade mínima de 18 anos e ser alfabetizado. Existem ainda as restrições da Lei da Ficha Limpa. Ela impõe vetos a candidaturas de pessoas que pratiquem crimes eleitorais, abuso de autoridade, infrações contra a administração pública, contra o patrimônio privado ou contra o sistema financeiro, compra de votos, doações ilegais, tortura, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, entre outros. Se o candidato estiver apto, poderá concorrer às eleições e se eleger. Após a eleição, a posse acontece no primeiro dia de janeiro na Câmara Municipal, que abriga atualmente 51 parlamentares. Esse total de vereadores é proporcional ao número de habitantes do município, que hoje tem cerca de 6,5 milhões de moradores. A sessão de posse é presidida pelo vereador mais votado, e nela os vereadores eleitos juram cumprir a lei, trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar do povo carioca. Após o juramento, os vereadores elegem a mesa diretora, que é a responsável pela direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara Municipal. Terminados todos esses trâmites, o vereador, que é o representante do povo, vai estar preparado para cumprir sua missão, que é a de fiscalizar, legislar e atuar em prol da população. Hoje você conheceu um pouco mais do processo de candidatura, passando pela eleição e a posse do vereador. Até o próximo ABC da Câmara. Vamos ao resumo da 77ª sessão ordinária. Durante as matérias da ordem do dia, os vereadores debateram a respeito de um projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Friburgo para o exercício financeiro de 2026. Chegamos ao fim, né, de todo o trabalho com relação ao projeto do PPA, a LOA 2026, que é a Lei Orçamentária para o ano de 2026,
de maneira muito esperançoso. Eu, particularmente, estou muito esperançoso com esse novo orçamento, que é o primeiro, né, orçamento aí já para no novo mandato, não a gestão, que a gestão continuou, mas esse novo período do governo, o orçamento global em torno de 1.150 bilhões, é uma previsão bem interessante, e nós tivemos aqui a oportunidade de fazer uma série de correções a esse orçamento, sugestões. Semana passada eu dizia, na aprovação do PPA, da importante participação dos membros do Poder Executivo nesse processo, durante todo esse processo, e mais uma vez eu ressalto aqui essa participação, porque é isso. O orçamento ele é construído a várias mãos. Ele é um projeto de autoria do Poder Executivo, mas ele não é um projeto pronto e acabado. Ele recebeu uma série de modificações com o único intuito de deixarmos para o ano de 2026 mais amplitude para o atendimento das políticas públicas. Assim foi na área de saúde, assim foi na recém-criada Secretaria da Mulher, na Secretaria de Educação, obras, mobilidade urbana, esporte. Tivemos também uma série de emendas de transparência proposta pelo vereador Marins. Enfim, nós tivemos muitas participações dos vereadores nessa construção. E eu tenho certeza que o Poder Executivo ele terá um orçamento muito melhor do que aquele que chegou aqui originariamente à Casa Legislativa. Também reforço, mais uma vez, a intenção de, no ano que vem, a gente expandir essas discussões, essas audiências públicas para a comunidade. E, desde já, presidente, eu vou contar com a ajuda de Vossa Excelência para que a Câmara possa nos ajudar na questão da estrutura, logística, porque a gente precisa fazer o caminho inverso. A população, por vezes, ela até por uma série de questões, por desacreditar na política, por não ter tempo, por estar engajada com outras coisas, ela acaba se afastando do processo democrático que é a elaboração de um orçamento público. Então, a gente vai fazer o caminho inverso. Nós vamos trabalhar da melhor forma possível dentro da Comissão de Orçamento para ver como que a gente consegue fomentar isso para o ano de 2026, 2027. Eu tenho certeza que vai ser um marco na administração pública, sobretudo na nossa cidade. E, desde já, reforçar todos os agradecimentos aqui aos funcionários da Casa, à assessoria dos parlamentares, à assessoria da Comissão de Finanças, os meus assessores, por todo o empenho que se dedicaram a essa contribuição, aos órgãos de imprensa que estiveram cobrindo também. O Ministério Público também se fez presente e, de uma maneira geral, a todos que participaram dessas construções. Então, a gente entrega um orçamento pronto, acabado, e é só o município executar o que está ali proposto, porque eu tenho certeza que com isso vai conseguir atender as demandas do nosso povo. Eu vou abrir os apartes, iniciar pelo vereador Cláudio Damião, que foi o primeiro a pedir, e sequencialmente os demais. Vereador Cristiano, Vossa Excelência, ao defender o projeto, nos lembra o quanto é difícil tratar da questão de orçamento, né? Porque é algo de uma complexidade muito grande, a gente tem que tentar ajustar para ajudar, inclusive, o governo na defesa de políticas públicas que talvez não estejam contempladas. Eu quero citar aqui, por exemplo, uma emenda feita pela vereadora Maiara, vereador Cláudio Damião, vereador Cristiano Guenin, vereador Cláudio Leandro, para atender as necessidades da Secretaria da Mulher. Então, assim, foi um desafio muito grande. Nós precisamos nos unir aqui em torno de uma proposta para melhorar o valor orçamentário para atender as políticas públicas, né, de defesa dos direitos da mulher. No município que tem tanta agressão, tanta violência, feminicídio, as políticas públicas elas têm que estar contempladas, mas tem que ter orçamento, senão você não consegue atender realmente a essas
necessidades. Uma outra emenda também, eu quero destacar aqui, a vereadora Maiara, o vereador Cláudio Damião, o vereador Cristiano Guenin, nós apresentamos para a cultura, uma emenda para a cultura. Então, esses destaques, eu acho que eles são fundamentais. Outras emendas foram feitas pelos colegas vereadores, atendendo às diversas necessidades, também explicitadas nas emendas que foram apresentadas. Eu queria fazer esses destaques, porque julgo que são importantes, e também ressaltar a minha posição divergente com relação, possivelmente não vai ser voto nominal, então só expressar uma divergência com relação à questão do valor que é estabelecido ao prefeito de remanejamento. Eu acho que a gente tem que ter um valor menor do que é colocado, para que a gente possa, inclusive, ter mais facilidade como ferramenta de controle e fiscalização. É uma posição minha, particular, que eu quero aqui deixar estabelecida, e, no mais, não tenho dúvida que a gente fez um trabalho de excelência, zelando, cuidando, acompanhando, fiscalizando, para que essas pastas, das quais nós aqui citamos, tenham um melhor desempenho no atendimento aos interesses da população. Obrigado, vereador, pela parte. Obrigado, vereador. Vereador Marcos Marins. Vereador Cristiano, igualmente parabenizar o trabalho, porque eu sei que não é fácil, né, trabalhar de orçamento e finanças, dialogar com os demais vereadores e também com as necessidades das políticas que precisam ser implementadas em Nova Friburgo. Especificamente sobre a emenda de transparência, também agradeço a compreensão. O nosso objetivo era principalmente trazer clareza à população e a nós vereadores, né, quando há um remanejamento, quando há uma abertura de um crédito suplementar, por exemplo, que ele possa ser justificado e a gente possa identificar a fonte de onde está vindo, para onde está indo. Então, a aprovação dessa nossa emenda, mesmo com a retirada, né, de um item que para a gente era importante, agradeço a vereadora Maiara Felício, que também fez o voto vencido na comissão, mas a gente avançou um pouco hoje, eu estou feliz por isso, com essa emenda que garante um pouco mais de transparência. E também na parte orçamentária, né, ter hoje, né, a aprovação de, por exemplo, R$400 mil para que seja criado um programa para as famílias atípicas de Nova Friburgo, é um ganho muito grande, não só para o meu mandato, mas para a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, está orientando também a Prefeitura de Nova Friburgo bons programas. As famílias atípicas da nossa cidade merecem essa atenção, merecem projetos que possam colaborar com as mães, com os pais, com as avós que cuidam dessas crianças. Igualmente, né, os 2 milhões que a gente consegue garantir no orçamento para implementar o plano de cargos e salários, os ACEs e ACEs, que a gente trabalhou aqui por meses junto a essa categoria nessa casa, a questão da retomada do polo audiovisual e da economia criativa na cidade, também demais áreas como atenção aos idosos. Então, agradeço a compreensão dos demais vereadores, porque hoje essa casa, né, principalmente, termina esse ano, agora em dezembro de 2025, mostrando a que veio, mostrando que a gente está defendendo bons programas e projetos para a cidade e, obviamente, a gente vai cobrar a transparência e a implementação desses bons programas, mas eu agradeço, em especial, a sua presidência e aos demais vereadores que colaboraram nessa construção. Obrigado, vereador. E é importante, Vossa Excelência toca no assunto, porque não adianta, por vezes, o parlamentar conseguir uma emenda para aplicar em alguma área se não tem o orçamento lá. Não vai acontecer. Então, essa questão mesmo das famílias atípicas é um exemplo claro que hoje tem um orçamento que pode ser contemplado com alguma emenda parlamentar para desenvolver as ações. Vereadora Maiara. Parabenizando a defesa do vereador Cristiano Guenin, também parabenizando a iniciativa de puxar as audiências públicas, né, que versaram sobre o orçamento do ano que vem. É importante falar sobre essa iniciativa de audiência pública, pode ficar repetitivo para quem não está acostumado, mas é importante a gente ressaltar, porque foi ali que a gente conseguiu detectar com mais frieza, com mais entendimento, questões do orçamento que precisavam de mudanças urgentes. Uma delas, né, foi a questão do orçamento para as mulheres. Quando a gente se deparou com uma discrepância muito grande de orçamento de determinada secretaria para outra secretaria, a gente paralisou, entendeu um problema gigantesco que a gente precisava resolver. E ali, depois daquela audiência pública, foram horas de outras reuniões que foram realizadas através dos nossos gabinetes, o gabinete do vereador Cláudio Damião, Cristiano Guenin, o meu,
Alguns outros vereadores também se inteiraram, quiseram participar dessa iniciativa para a gente garantir um pouco mais de dignidade para a secretaria que nascia e que precisava de mais atenção no orçamento. E vereador Cristiano, a gente está realizando essa sessão depois de viver um final de semana trágico no nosso país, ao qual diversas mulheres tiveram a sua vida retirada por conta do feminicídio, por conta do crime do feminicídio. A gente viu as maiores barbaridades acontecendo no nosso território. E aqui em Nova Friburgo, a gente não pode se esquecer que a gente tem um índice de violência contra a mulher absurdo. Nós temos policial civil aqui nessa plenária, com cargo de vereador, que pode corroborar com o que a gente está falando. Então, é extremamente importante essa casa estar debruçada sobre esse tema, porque a gente pode estar garantindo ou retirando institucionalmente a dignidade e o direito à vida das friburguenses. A gente está discutindo direito, quando a gente fala de família típica, a gente está falando diretamente dessas mulheres que muitas das vezes são abandonadas para criar seus filhos na dificuldade. Então, hoje, é uma grande oportunidade que o governo tem de transformar a realidade dessas mulheres friburguenses através do que a gente está discutindo aqui. A gente vai falar sobre remanejamento, a gente vai falar sobre transparência, mas, trocando em miúdos, o que esse parlamento, que cada um dos 21 vereadores quer, é melhorar a vida da população friburguense, é trazer garantias dentro dos orçamentos da saúde, da educação, da assistência social, porque às vezes quando a gente fala de orçamento fica muito distante, né, das conversas do cotidiano, do dia a dia da nossa população. Então é importante você que está assistindo ou teve acesso a algum recorte dessa sessão, saber que o orçamento mexe diretamente no seu dia a dia, diretamente na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida das pessoas que você ama. E prefeito Johnny Maicon, é a oportunidade da gente deixar cada vez mais organizado o funcionamento das secretarias a partir das discussões que foram feitas aqui com os seus secretariados e com os vereadores dessa cidade. Então, que seja assim, que a gente consiga avançar cada vez mais. E que diferença, hein? Da primeira sessão do ano para culminar na votação do LOAS. Que harmonia que nós estamos tendo nessa casa. Perfeito. Vereador Gabriel. Vereador Cristiano, parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho, não só Vossa Excelência, como toda a sua assessoria, né, até chegar aqui no dia de hoje, um trabalho duro, um trabalho sério, né, e que traz muita credibilidade também e segurança para nós, vereadores, aí, o trabalho de Vossa Excelência à frente da comissão. Parabéns a todos os vereadores também, né, que fizeram aqui um trabalho de fiscalização e um trabalho também de proposição, identificando aí, né, algo que não estava ali contemplado, né, às vezes algo que o próprio governo executivo não tinha notado, e a gente fez o trabalho de fiscalização e apontando através de emendas. Eu mesmo apresentei aqui várias emendas conforme o ano todo, né, eu fui atrás de algumas demandas, né, e sempre ouvi a resposta do executivo que não teria valor, né, para poder resolver aquela demanda. Então, através desse trabalho de fiscalização, a gente fez a proposição com emenda, que com certeza, né, aqui a gente, né, vai ter avaliação dos colegas vereadores e vão ser aprovadas, e aí é um trabalho que fortalece a nossa casa e fortalece, né, a relação com o Executivo e o mais importante, né, levar os resultados para a população. Então, parabéns a Vossa Excelência pelo trabalho e parabéns também a toda a sua assessoria. Obrigado, vereador Gabriel. Então é isso, pessoal. Eu, mais uma vez aqui, eu agradeço toda a dinâmica, todas as participações durante todo esse processo. Peço 1000 desculpas com relação aos prazos que foram estabelecidos em termos de emenda, essa coisa toda. Eu sou muito obediente a certas regras, inclusive o nosso querido Nuno sempre cobrava lá, e eu tive que, foi culpa sua, tá, Nuno, que eu tive que inviabilizar uma emenda do presidente Disseu na LOA, mas expliquei para ele, ele entendeu, porque a gente não tem privilégio, né, presidente? Sim. O presidente queria colocar uma emenda, mas não deu, foi depois do prazo. Mas agradecer de coração, tá? E pedir a aprovação do projeto. E, para finalizar, dizer que se na quinta-feira, hoje é terça, né, presidente? Se na quinta-feira eu voltar aqui de preto e vermelho, não é mera coincidência. Vereador, só fazer uma justificativa, né? Eu fiz uma pergunta a Vossa Excelência e acabou que você teve um entendimento de outro projeto.
Então foi isso, mas eu entendi perfeitamente e queria parabenizar, né, Vossa Excelência aí pela condução do trabalho da LOA. Então, o projeto encontra-se em votação. Projeto aprovado por unanimidade. Vamos ao resumo da 78ª sessão ordinária. Deu início à ordem do dia o vereador Isaac Demani, defendendo um veto total aposto a uma lei municipal. Senhor presidente, eu nem, assim, ser sincero, não vou nem utilizar desse tempo. A questão trazida no parecer já é a defesa favorável ao veto, e acrescentando, que eu acabei não dizendo aqui, houve, na verdade, criou-se atribuição à secretaria também, que é o que vicia também o projeto, que não poderia ter sido, de fato, aprovado e acabou sendo por um equívoco e agora está sendo corrigido nessa questão do veto apresentado. Então, eu peço aos pares da casa para que nós evitarmos aí uma representação de constitucionalidade de uma lei que possivelmente vai ser questionada judicialmente, nós aprovarmos o veto. Obrigado, senhor presidente. Então, eu fiz a consulta aqui ao Nuno, ele disse que não teria problema. Perfeito. Então, vamos seguir passando, então, ao vereador Max, né, que é o autor do projeto, para falar contra o veto. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente. Acabo de destacar vereador, que o projeto... Só um minutinho, se o senhor quiser usar a tribuna... Não, aqui é rapidinho também, minha defesa vai ser rápida. O projeto circulou por diversas comissões da casa, como a própria vereadora Maiara comentou, o gasto é irrisório, a gente tem esse exemplo aqui dentro da Casa Legislativa, acho que seria um grande exemplo até de conscientização para os alunos. Então, assim, acho que o Poder Executivo perde a oportunidade de estabelecer um projeto que vai trazer, né, benefícios para a nossa população, né? Nesse momento que a gente fala tanto de sustentabilidade, de meio ambiente, o governo poderia ter acatado o projeto e estabelecido. Eu peço aos vereadores, né, que votem contrário ao veto e, caso a gente venha a perder, fique pelo menos para o governo, que possa utilizar esse projeto na frente. A gente não pode deixar isso passar, tá bom? Só isso. Perfeito. Então, após aí, né, as falas, o veto encontra-se em votação. Vou fazer uma orientação. Quem votar sim vai estar votando a favor do veto. Quem votar não, contra. O veto encontra-se em votação. A base é não, tá? Esse bilhete é verdade, fala. Não, o projeto é meu, vou votar contra o meu projeto. Todos votaram? Perfeito. Então, por 12 votos favoráveis contra 7 contra, o veto foi mantido. Após, o vereador Isaac Demani voltou a defender um segundo veto total aposto a uma outra lei municipal. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, vamos agora à análise do segundo veto apresentado, senhor presidente. Aí mais uma vez, eu ressalto a importância do trabalho da nossa Procuradoria do município, da excelência do trabalho realizado lá por aqueles profissionais, colegas, advogados, mas especificamente com relação à lei em tela que foi vetada, eu peço vênia para discordar das razões apresentadas no veto. A Lei Municipal número 5.109/25 institui o cadastro municipal de cães e gatos no município de Nova Friburgo e dá outras providências. Eu vou expor as razões do veto. Primeiro, senhor presidente, destacar que eu me sinto muito à vontade e confortável de contrariar o veto apresentado,
porque a gestão do prefeito Johnny Michael é uma gestão que ela é comprometida com a causa animal. Tanto é que na lei complementar, que foi apresentada essa casa e aprovada no início do ano, a lei complementar número 172/2025, ela criou a Secretaria de Bem-Estar e Proteção Animal. Então, já o prefeito Johnny Michael iniciou seu segundo mandato, já encaminhando essa casa a reforma administrativa e criando a Secretaria da importância que é do bem-estar e proteção animal. Então, há um comprometimento da gestão do prefeito Johnny Michael com a causa animal. Isso me traz um conforto muito grande para poder contrariar o veto apresentado. E eu vou ler as razões do veto aqui rapidamente, né, dos fundamentos do veto. O veto tem como base 2 fundamentos claros que supostamente o validam, que são esses: que o projeto criaria novas atribuições ao Poder Executivo, em especial à Secretaria Municipal de Bem-Estar e Saúde Animal, que a proposta legislativa poderia gerar custos ao município, que demandaria estudo de impacto orçamentário e financeiro não apresentado. Inicialmente, o veto fundamenta que a lei, abre aspas, evidencia-se a criação de uma atribuição ao Executivo Municipal, fecha aspas, em especial, uma atribuição à Secretaria de Bem-Estar e Proteção Animal, que não se sustenta, visto que a lei complementar 172/2025, que trata das atribuições do Poder Executivo, em seu anexo 1, prevê a seguinte redação: a seguinte atribuição, 2 pontos, abro aspas, Secretaria de Bem-Estar e Proteção Animal tem como atribuição planejar, coordenar e executar políticas públicas em proteção e defesa dos direitos dos animais, inclusive através do estabelecimento das ações conjunto com os demais órgãos públicos. Propõe elaborar legislações de referência para a proteção e o bem-estar animal. Observar as orientações e os cursos de formações disponibilizados pelo município, pelo Estado e pela União. Aí aqui eu negrito: responsabilizar-se pelo controle e pelo censo populacional de animais por meio de instrumentos com a criação e manutenção de cadastros específicos, com o uso de tecnologia como microchipagem e outras eventualmente mais avançadas disponíveis. Termino o negrito aqui: implementar, atualizar a execução de procedimentos de identificação técnica de todos os animais atendidos por meio de convênios ou instrumentos afins que percebam ou não recurso do município. E eu encerro aqui essa parte da atribuição. Dessa forma, o projeto de lei vetado não cria atribuições novas, mas apenas regulamenta, detalha ou operacionaliza competências que já estão juridicamente atribuídas à referida secretaria por norma complementar já em vigor. Assim, não há inovação administrativa capaz de caracterizar vício de iniciativa ou interferência indevida na estrutura do Poder Executivo. A lei vetada não reorganiza órgão, não cria cargos e não altera a estrutura administrativa. O projeto não modifica o organograma, não cria setores, não estabelece novas unidades administrativas, nem impõe funções não previstas em lei complementar estruturante. Portanto, não se enquadra no núcleo temático reservado à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Em seguida, alega que a lei municipal contraria a lei federal número 15.046/2024, visto uma interpretação de obrigatoriedade ou não de chipagem, para, ao final, argumentar que a lei traria custos ao município e, portanto, deveria ser apresentada com o devido impacto orçamentário, o que também não se sustenta, uma vez que está claro na lei que a responsabilidade da realização e manutenção do cadastro, a responsabilidade por eventuais custos, pagamento por chip, marcas de identificação ou outros meios de registro, quando aplicáveis, e de eventuais gastos para a devida informação exigida, será dos tutores, não gerando qualquer novo gasto ao município com a microchipagem. Inexistindo custo público, não há existência de impacto orçamentário. Cabe mencionar que o STF declarou a constitucionalidade de lei estadual, mesmo que de iniciativa parlamentar, que obrigue o governo a cuidar de cães e gatos abandonados e criar medidas sanitárias e políticas públicas de controle. Aí aqui eu trago um julgado da ADIM 4959, relatado pelo ministro Marques Nunes, julgado em 21/10/2004, recente, há pouco mais de um ano. E aqui ele diz, eu vou ler só a emenda constitucional, lei estadual, medidas sanitárias de proteção e controle de reprodução de cães e gatos
projeto de lei de autoria parlamentar, iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo não configurada, precedentes, fauna e proteção do meio ambiente, competência legislativa concorrente da União, Estados, município e do Distrito Federal, Estados e do Distrito Federal. Então, senhor presidente, diante desses elementos apresentados no parecer, senhor presidente, ressaltando que houve, de fato, aí uma interpretação equivocada por parte no meu entendimento, que no entendimento da Procuradoria a interpretação equivocada é minha, mas no meu entendimento a Procuradoria acabou não andando bem na interpretação da lei em questão. Há uma réplica já praticamente de uma lei federal que foi apresentada aqui e eu não vejo motivos para que nós possamos aí acolher esse veto, ressaltando mais uma vez o comprometimento da gestão do prefeito Johnny Maia com a causa animal, que está aí estampada para todos com a criação da Secretaria de Bem-Estar e Proteção Animal, e o prefeito Johnny Maia deixou todos muito à vontade com relação à votação desse veto, para que ele, inclusive, fosse derrubado, como vai ser o meu voto, senhor presidente. Perfeito. Só para terminar aqui a votação do parecer, como vota o doutor Bruno? Senhor presidente, acompanho o parecer do presidente da CCJ. Perfeito. Como vota o vereador José Carlos? Acompanho o parecer, presidente. Como vota a vereadora Maiara Feliz? Presidente, eu também acompanho o parecer do presidente. Perfeito. Então, voto contrário aí da CCJ. E eu passo a palavra também ao vereador Cláudio Damião, né, que é o propositor do projeto, para as considerações para a gente pôr o projeto em votação. Senhor presidente, boa noite a todos. Muito rapidamente, agradecer ao vereador Isaac Demani e aos demais membros da Comissão de Constituição e Justiça pela interpretação que faz ao parecer que veio da Procuradoria e no sentido de apresentar argumentos sólidos, né, contestatórios. E aí, só para reforçar, como já disse o vereador, né, o STF já tem um entendimento favorável a essa situação de que não há vício, né, de iniciativa. A gente só está disciplinando uma atividade que já é de atribuição do município. Também ressaltar que não traz despesa, seria uma outra barreira, talvez difícil de transpor, o fato de gerar despesa. O que é contraditório também, dependendo da forma como se cria despesa, se for de pequeno valor, enfim, tem todo um debate em torno disso. Mas, sobretudo, dizer que é um reforço à lei federal. Não há contradição com a lei federal, ao contrário, a gente estabelece um aprimoramento daquilo que a lei federal traz, no sentido de, no município, a gente aprofundar a política de proteção e bem-estar animal e contribui muito com o município, na medida em que ele passa a ter um cadastro, na medida em que, a partir do cadastramento, e não é uma coisa imediata, a gente sabe muito bem que para fazer um cadastramento vai levar tempo, né? É uma construção. Mas no início dessa construção, a gente pode ter a política pública do município de proteção e bem-estar animal mais bem consolidada, a partir de dados que vão ser obtidos na medida em que se cadastra os animais. Então, é um empenho que essa casa tem, que não só eu como vereador, mas outros vereadores também têm na causa animal, no sentido da gente avançar cada vez mais para que nos tornemos uma referência. Então, eu quero aqui agradecer ao parecer, né, do presidente. Só me dá uma parte, assim que puder? Claro, vereador, por favor. Vereador Cláudio Damião, é importante até frisar, não vai haver uma obrigatoriedade da Secretaria agora, assim, nós vamos ter que buscar todos os animais da cidade para poder fazer o cadastro. Isso vai acontecer gradativamente, como Vossa Excelência está falando, e a responsabilidade disso serão dos tutores. Então, assim, não vai haver uma sobrecarga de trabalho, nenhuma uma desestrutura na Secretaria de Bem-Estar e Proteção Animal, né? Aproveitando até para ressaltar aqui o trabalho bem feito que o nosso ex-vereador e querido companheiro professor André tem feito à frente da Secretaria, e tenho certeza que com aquela equipe competente ele vai conseguir dar conta de fazer esse cadastro, porque vai acontecer de modo muito gradual, e a responsabilidade serão dos tutores. Assim, os tutores indo à secretaria poderão ali começar a iniciar, fazer os seus cadastros. Então, não haverá assim, uma avalanche e nem a necessidade assodada do município sair correndo atrás de todos os animais da cidade para poder fazer o cadastro. Então, é algo que vai acontecer naturalmente ao decorrer do tempo e que vai trazer um benefício importante na nossa cidade. Nós teremos dados importantes estatísticos para poder atuar nas políticas públicas de proteção aos animais.
Obrigado, vereador. Eu acho que isso está claro, né? Não vai se publicar amanhã um decreto ou um edital dizendo, olha, compareçam todos do dia tanto até tantos dias, a tantas horas. Não é isso. É o início de um processo de cadastramento dos animais na medida em que eles vão buscar a CEBEA. Naturalmente, alguém pode ir por vontade própria para uma outra situação, cadastrar os animais ou ir lá especificamente, olha, eu queria cadastrar, mas não há uma sobrecarga, não há encarecimento, não há despesa, não há nada disso. Inclusive, nas feiras de doação, também vai ser uma oportunidade para cadastrar. E aí o município, a partir dessas informações, produzir políticas públicas com conhecimento mais amplo, né, do quantitativo de animais que tem no município, na medida em que ela for sendo implementada. Então, eu quero aqui, para finalizar minha fala, agradecer a compreensão do vereador Isaac Demani, na CCJ, ao fazer essa análise e se contrapor ao parecer que foi apresentado. Eu tenho certeza que esse benefício vai ser muito grande para a causa animal e há uma expectativa, né, de todos os protetores, conversei com muita gente, de que a gente teria a oportunidade de uma visão diferenciada e apresentar os argumentos para a derrubada do veto. Então, eu peço a todos os vereadores aqui, companheiros, que possam seguir a orientação e a gente possa ter essa lei implementada no município. Obrigado, presidente. Perfeito. Então, após aí a fala, né, vamos passar a votação do veto. Os vereadores que votam a favor do veto, né, vão votar sim, e quem vota, né, junto com o líder de governo e o vereador Cláudio Damião votando não. Então, conta-se em votação. Bom, então, por unanimidade, o veto foi derrubado. Por fim, a vereadora Maiara Felício apresentou um projeto de lei que dispõe sobre a instituição do Dia Municipal da Memória do Povo Preto. Eu venho fazer a defesa desse projeto e eu confesso, presidente, que a gente já tinha, né, o projeto preparado para votação desde outubro. Só que eu pedi a gentileza à secretaria para que a gente conseguisse ganhar esse tempo. Eu queria viver esse Novembro Negro. Eu queria fazer as andanças que a gente sempre faz. Eu costumo dizer que novembro é o mês que eu mais trabalho, porque a gente divide, né? A Maiara é dividida em caixinhas. Maiara vereadora, a Maiara da família e a Maiara do movimento social. E o Império das Negras tem uma agenda muito grande, muito extensa no mês de novembro, por motivos óbvios, mas eu faço questão de acompanhar cada um deles, porque para a gente é caro, né? Um projeto que a gente inicia lá em 2015, a gente pensa a identidade dessa população, então as escolas municipais nos convidam, as escolas estaduais, as universidades, empresas também chamam a gente para poder participar de debates, da gente fazer roda de conversa. E nesse ano, em especial, presidente, eu tive a oportunidade de ser convidada por outras cidades para participar das celebrações do Dia da Consciência Negra lá. E aí eu queria fazer diferente a defesa desse projeto de lei no dia de hoje, porque a gente tem tido uma sequência de debates sobre a realidade da população negra nessa tribuna, é algo que me orgulha muito. Tenho visto outros vereadores pautando, participando, fazendo emenda, participando das discussões, vindo em audiência pública, falando nos seus discursos. O vereador Cláudio é um exemplo maravilhoso disso, o vereador Cristiano, o vereador Joelso, o vereador Maicon, o presidente também da casa, o próprio Cláudio Leandro também tem feito trabalho pensando a racialidade, isso é muito interessante para a gente. Então, eu queria que a gente tivesse um momento diferente de defesa na noite de hoje. Qual foi a data da abolição da escravatura do nosso país? Será que algum vereador aqui sabe responder para a gente? 13 de maio de 1888. No dia 13 de maio de 1888, a gente culminava, a gente via realizar no nosso território brasileiro
a chegada de um momento extremamente importante de resistência da própria população escravizada, de negros alforriados, de uma população que já tinha seus ideais abolicionistas, pensando a liberdade de um povo. Isso é muito importante para a gente, mas a narrativa que vem após, ela é muito perigosa, porque se entendeu o suficiente só a liberdade dos pretos. Não foi pensado e não foi proposto nenhum tipo de dignidade e cidadania para essa população aqui no Brasil. E, a partir desse momento de invisibilidade, a gente vive um processo de apagamento histórico, de esconder a escravidão dos anais, dos livros de histórias, que contam qual foi a realidade desse povo na sua vinda, no seu tráfico, aqueles que já nasceram em território brasileiro e seus descendentes. E olha só, a gente vê um plenário majoritariamente de pessoas brancas, né, na noite de hoje. Uma família descendente de europeu tem uma facilidade tremenda de construir sua árvore genealógica. De dizer, quero bisavô, quero tataravô, de que território europeu sua família vem. Friburgo é um experimento fantástico que a gente consegue observar como isso é difundido pelo Brasil. Se conta a história dos alemães, se conta as histórias dos suíços com uma tranquilidade e uma facilidade muito grande. Porque conseguia se registrar a vinda desse povo, conseguia se registrar o nascimento, a história dessas famílias, mas se escondeu, se apagou, se destruiu a história e a ancestralidade da população negra. Vereador Schwab, eu não consigo te dizer quem foi meu tataravô e nem de que território da África os meus ancestrais vieram. Eu não consigo te precisar qual foi o período. Se eu sou descendente de pessoas que foram escravizadas no Brasil, nascidas aqui, ou se foram traficadas. Quando a gente fala e quando a gente constrói um projeto de lei que fala sobre a memória do povo negro, porque a gente tem o Dia da Consciência que foi criado pelo Heródoto, vocês sabiam? Eu cheguei a apresentar, depois que eu me tornei vereadora, um projeto de lei que criava o Dia da Consciência Negra, mas já existia. O prefeito Heródoto Bento de Melo já tinha feito um projeto, já tinha sancionado o Dia da Consciência Negra no nosso país há décadas atrás, eu não sabia, mas a gente não celebra como devia essa data. Então, pensando nisso, a gente vê um discurso, a gente vê umas falas, até às vezes no livro de história, como se a libertação, a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, fosse algo maravilhoso de benevolência da princesa. Mas pouco se conta as pressões econômicas da Inglaterra na sua industrialização e a difusão disso na globalização, nos processos que envolveram outros territórios, pedindo mercado consumidor. Brasil era um país extremamente populoso, mas grande parte da sua população era escravizada, não tinha poder de compra. Então, a pressão inglesa, a pressão da Revolução Industrial, chega no nosso território querendo que a gente entrasse em conformidade sob ameaça de guerra. Isso é importante a gente ir colocando para esse debate, para essa defesa de projeto, porque às vezes a gente não tem acesso a essas informações. Se apagou a história do negro no Brasil. E também quando a gente acaba fortalecendo o mito das 3 raças, que é aquilo. 3 raças colonizaram o Brasil. Brancos, indígenas e negros. Isso é uma grande mentira. Por quê? O indígena teve sua terra invadida e retirada, saqueada. O negro veio traficado. Qual foi a riqueza que esses povos construíram sob a opressão? E não estou aqui para culpabilizar e responsabilizar, isso é um momento para um outro debate, para um outro momento. Nós estamos querendo fortalecer a identidade de povo. Nós queremos, eu não sei, né? Os vereadores fazem muitas fiscalizações em creche, em escolas. Quando a gente chega numa creche, quando a gente chega numa escola e a gente vê aqueles rostinhos, eu não levo a minha assessoria porque elas são tipo Nazaré Tedesco, que elas roubam as crianças para levar embora para casa, porque é aquela coisa que envolve a gente. As professoras ensinando o que cada sílaba vai formar de som, as crianças na hora da merenda, é uma coisa que envolve a gente. Quando a gente vê aqueles rostinhos pretinhos, os rostinhos branquinhos, a gente é provocado a querer que exista uma igualdade entre essas crianças. Porque a criança branquinha, às vezes, a família consegue ter registro de foto. E as nossas crianças pretinhas, não.
A gente precisa que cada criança dessa consiga contar com orgulho da sua ancestralidade. Que quando chegue no calendário oficial do nosso município, ela vá para a Avenida Alberto Braune desfilar contando a história dos seus ancestrais. Assim como vários outros povos conseguem fazer. A gente tem um apelo gigantesco de reconhecimento e identidade. Aí, presidente, os convites de outros municípios, e assim eu fico honrado, porque não é a Maiara Felício, é o movimento negro, é a população negra, é a gente ter uma cidade que é exceção no interior, que tem uma vereadora preta, que tem um vereador preto que levanta esse debate e não faz para criminalizar ninguém, o parlamento, não, é para a gente construir junto, e olha que lindo que a gente está conseguindo fazer. E aí, da gente ter um diálogo, da gente ter um momento, uma oportunidade de entender que a história de Nova Friburgo não é a história de Nova Friburgo. É a história da fazenda de Cantagalo, é a história da fazenda do Morro Queimado, que envolve a região inteira. É a mesma história, gente. A gente vive uma ancestralidade preta que conta a mesma história. Lá, ô Schwab, onde você traz aqui na tribuna as realidades de Lumiar, de São Pedro, nós tivemos um quilombo. Sumiu, Schwab, sumiu. Nós precisamos contar isso para a nossa cidade, nós precisamos fomentar, porque falar, ai, gente, é só ter orgulho de ser quem você é. Mas quando o processo histórico vai retirando isso de identidade da gente, é muito difícil a gente conseguir encontrar valor naquilo que a gente não conhece. A gente precisa ter essa oportunidade. E esse projeto de lei, ele nasceu não do fundo do coração da vereadora Maiara, mas no fundo da necessidade, no entendimento da necessidade em cada município que eu passei, de se reconhecer, de se entender importante no processo de construção da nossa região, de entender que Nova Friburgo só é Nova Friburgo porque existe Cachoeira de Macacu, Cantagalo, Cordeiro, Carmo, Bom Jardim, e assim tantos outros municípios. E que a população negra, por mais que não esteja com fotos penduradas pelas paredes desse parlamento, estiveram aqui, construindo a possibilidade de uma Nova Friburgo e da região serrana. Eu vou conceder os apartes e agradeço a atenção dos vereadores. O primeiro que me pediu foi o vereador Cláudio Damião, Cristiano Guinin, Gelson do Pote. Vereadora Maiara, Vossa Excelência fala com muita propriedade e nos faz refletir muito. Nós aprendemos na escola um fake news, né? A Princesa Isabel, no dia 13 de maio de 1888, e essa fake news vai sendo levada pela nossa vida, né? Quer dizer, é uma desconstrução da história. Ela não concedeu coisa nenhuma. Foi um pacto econômico, financeiro, comercial, capitalista. É isso, nós estávamos falando de venda de seres humanos, né? De exploração de seres humanos, sem direito, sem nada, sem identidade, subtraídos das suas das suas maiores necessidades, né? De vínculo familiar, eles foram subtraídos, de cuidar dos próprios filhos que eram vendidos. É um negócio assim que devia nos envergonhar muito. Mas até hoje tem uma dívida social presente. Friburgo tem uma dívida enorme, porque aqui nós tínhamos um traficante de escravos. Ele não era só um proprietário, mas é só... Não, ele além de ser proprietário de seres humanos, ele também traficava. Ele vendia, ele trazia de fora e jogava no mar os que estavam doentes. Então, assim, é de uma frieza. E a gente tem que olhar isso sobre o ponto de vista econômico. Não eram pessoas, não eram consideradas seres humanos, eram considerados coisas. E aí, quando a gente vai olhar no documento quando as famílias, né, morria lá o principal proprietário de uma fazenda, o espólio dele era colocado fazenda tal, tantas cabeças de gado e tantas pessoas que não eram consideradas seres humanos, né? Eu não vou aqui falar do jeito que era colocado, inclusive crianças, inclusive bebezinhos, que da mesma forma eram tratados como coisas. Então é muito sério isso, muito... E quando Vossa Excelência fala com a clareza de quem conhece a história. E eu acho que a gente tem que revisitar a história permanentemente para reescrever páginas que dizem respeito, inclusive, à história de Nova Friburgo. Sim. É o Brasil inteiro, sim, mas dentro do nosso próprio território, a gente tem que fazer uma revisão de muitas coisas que aconteceram, de muitas coisas que são ditas inadequadamente no sentido de apagar um povo, como nós vimos.
200 anos para quem foi um movimento que nós criamos, contrariando o discurso do prefeito que dizia os negros passaram por aqui. Ora, eles passaram por aqui não, eles foram trazidos para cá contra a sua própria vontade. Então, assim, eu não vou me alongar mais, Vossa Excelência tem vários apartes a conceder, considero desde já meu voto favorável. Obrigada, vereador. Vereador, eu estou concedendo 2 minutos do seu tempo, do meu tempo, a Vossa Você Excelência. é maravilhoso. Muito obrigada, tá? Maiara, eu fico muito contente em ver a alegria no seu rosto, né? A garra, a vontade que você trata esses temas aqui na nossa casa, e você é muito importante para a cidade, sabe? São temas que, por anos, por décadas, bem como disse o vereador Cláudio Damião, o povo preto, que tem uma importância significativa nessa cidade, não tem o seu devido reconhecimento. Bem como disse aqui as fotos dos parlamentares antigos dessa casa, a gente não vê a figura de uma pessoa negra, né? E o fato que me chamou também a atenção foi quando a Vossa Excelência disse que para o Schwab que não consegue identificar os seus ancestrais, né? E obviamente que muitos dos negros que foram traficados para cá e que quando tiveram a liberdade retornaram, e o povo chamado os agudais, né? Os negros que voltaram livres para a África e que levaram muitas coisas daqui para lá, e com certeza provavelmente os seus ancestrais podem ser algum membro do povo agudá que esteve aqui e retornou. Então, assim, isso é história, isso é lindo, isso é fantástico. Então, essa iniciativa sua de criar essa lei, ela não é simplesmente a criação de uma lei, uma data para ficar registrada na casa. Isso tem uma significância muito grande na nossa cidade e que, com certeza, que isso possa refletir nessa sociedade que a gente vive nos dias de hoje, sobretudo aqui nas terras do Morro Queimado, que a gente ainda precisa aprender e muito, e muito. Parabéns, já tenho meu voto favorável. Obrigada, vereador. Vereadora, parabenizo Vossa Excelência por esse projeto e só queria lembrar e contribuir com a sua defesa que o Brasil tem 525 anos. Desses 525, quase 400 foi no regime de escravidão. E é o país onde mais tempo durou a escravidão foi o Brasil. Então, até nesse Brasil é diferenciado nessa tragédia que foi esse período de 400 anos de escravidão. Quase 80% que o Brasil tem de idade foi sob escravidão. Parabenizo Vossa Excelência pelo projeto de lei. Obrigada, Joelso. Queria encerrar e agradecendo os apartes. Eu tenho um carinho especial por cada um de vocês, porque, diferente do que a gente vê no Brasil afora, esquerda e direita estão discutindo os direitos da população negra nesse parlamento aqui. Pouquíssimas câmaras podem se orgulhar de dizer isso. Nós estamos caminhando para um lugar só, e eu queria deixar aqui registrado também uma mensagem para o prefeito Johnny Maico. Esse ano, junto da Fundação, a gente conseguiu abrir a primeira sala oficial contando a história da população negra aqui no nosso país. Isso é histórico, é reparação. Pela primeira vez nós vimos o ferro que o Barão marcava essas pessoas na brasa. E agora fica o convite, prefeito, se precisar, independente da minha oposição, independente dos posicionamentos das ideologias que a gente precisa construir momentos, precisa construir agendas que valorizem essa população. Eu não quero tirar a reforma protestante, eu não quero tirar a homenagem à Suíça e alemão, eu quero que o meu povo também seja reconhecido, e se precisar de mão para trabalhar, para construir isso, estamos à disposição, assim como a gente fez para a abertura daquele espaço que... Perfeito. Então, após a defesa, o projeto de lei número 31 de 2025 encontra-se em votação. Só depois...
Projeto aprovado por unanimidade. O programa da TV Câmara vai ficando por aqui. Até a próxima semana.